Este é o segundo vídeo da série Criando um SaaS em .NET, um monolito modular com qualidade e escala desde o início. No vídeo anterior, a gente falou sobre a importância da arquitetura desde o início. Falamos um pouco sobre a dívida técnica, sobre começar simples, começar certo. Hoje a gente vai sair completamente dessa teoria. Olá, meu nome é Eduardo Tolino, eu sou engenheiro de software e hoje a gente vai criar um projeto do absoluto zero. Nesse vídeo, o objetivo não é construir regra de negócio. O objetivo é construir a fundação do sistema, a estrutura que vai sustentar tudo que vem depois. Tudo que eu vou fazer aqui vai ser usando o Linux, não como um gerador de código, mas como uma ferramenta que guia decisões arquiteturais. Primeiro de tudo, nós vamos acessar nosso terminal e vamos só confirmar se o Linux já está instalado em nossa máquina. Então vamos digitar Linux. É exibido aqui para a gente todos os comandos disponibilizados na ferramenta até o momento, né? E agora a gente vai começar criando um projeto novo. Aqui eu vou digitar Linux, Project, New. Então nessa primeira pergunta, o Linux pede o namespace do projeto. Isso define como o código vai se organizar. Nós vamos definir, por exemplo, Nexus como nome do nosso namespace, e o nome de exibição também vai ser Nexus. A linguagem vai ser C# e a stack vai ser .NET 10 com Aspire. Aqui nós definimos não apenas a orquestração, né, mas como os serviços se enxergam, a observabilidade. Nós vamos também habilitar analisadores de código para manter um padrão de qualidade desde o início. Vamos utilizar o Mediator e a gente vai estar utilizando o cache distribuído. Sem ele, o cache híbrido operaria apenas em memória local. Agora eu vou habilitar a comunicação assíncrona, nesse caso com RabbitMQ. Mesmo que nesse momento eu ainda não tenha eventos, vou utilizar o MassTransit e agora o Lino vai perguntar quais idiomas a nossa aplicação vai suportar. Aqui eu vou escolher chinês, inglês, português e espanhol. Muita gente deixa isso para depois, só que a internacionalização não é só texto em tela, né? Afeta mensagens, validações, então com o Lino já nasce tudo preparado. Depois eu confirmo todas essas decisões e o projeto e toda a estrutura vai ser criada automaticamente. Prontinho, finalizou. Agora vamos verificar se o projeto está compilando. .NET Build, tudo ok, compilando. Agora vamos abrir o nosso projeto. Pelo Visual Studio, vamos abrir o nosso Nexus.slnx. Legal, solução aberta. Agora vamos ver a estrutura criada até o momento. Em testes, nós temos dois testes de unidade, né, para Application, Domain no Shared. Nós temos nos Services também alguns projetos Shared para API, Application, Domain, Infrastructure, Persistence, Integration Events. Tem o projeto Aspire. E nós temos aqui, na questão dos itens de Solution, o editor, né, arquivo de configuração para o editor, Package Manager, para o build, enfim. Vamos rodar nosso projeto. E nós temos aqui o RabbitMQ, o Redis e o Redis Insight, que já estão configurados, estão no ar aí, né, para utilizar o nosso projeto. Estão rodando, funcionando, configurados. Vamos visualizar aqui em console. É todo o processo padrão aqui do Aspire, né? Então, questão de log estruturado, trace, enfim, métricas. O padrão do .NET Aspire. C#. Vamos abrir nosso terminal dentro do Visual Studio, nosso PowerShell, no caso. E agora o passo é o seguinte. Vamos criar o front-end da aplicação, ok? Então, vamos digitar Linux, Web App, New. Vamos colocar o nome que vai ter a sequência do namespace, né? Nesse caso como backoffice, por exemplo. Vamos colocar um Blazor Web App. Nesse caso a gente vai estar usando o Blazor Server e o Blazor WebAssembly automaticamente. Confirmar. Prontinho, ele vai estar adicionando para a gente aí toda essa questão do front-end. Vamos dar um reload. E mais para frente, o Lino deve suportar outros front-ends, como Angular, Next.js, por exemplo. Se vocês tiverem aí algum de preferência, deixa aqui nos comentários. Agora vamos abrir aqui a Solution Explorer e podemos visualizar que nós temos aqui já o nosso projeto backoffice, né, do front-end. Deixa eu abrir aqui as pastinhas para ficar mais fácil a visualização do que nós temos, por enquanto, adicionados em nossa solution. Por enquanto é isso, nosso backoffice foi adicionado. Vamos rodar o projeto. Notem agora que o backoffice Web App foi adicionado aqui no Aspire, né? Já temos um projetinho a mais. Vamos clicar nele. E esse é a nossa tela inicial aqui, nosso projeto front-end. Aqui tela escura, para melhorar a visualização. E é isso. Nós temos já a questão já configurada para os idiomas, né? Inglês, chinês, espanhol, português. E por enquanto, como nós só adicionamos o front-end, realmente ele não vem com mais nada, por enquanto. Fechar, fechar. E agora o próximo passo é criar o serviço principal aí, no caso, do nosso projeto. Então nós vamos digitar o Linux, Service New. Vamos colocar, por exemplo, o nome de Operations. Poderia ser main, enfim, qualquer nome. Display name Operations. Ele vai sempre dar continuidade no namespace. Aqui a importância, no caso, a gente vai colocar um serviço modular, né? A gente vai estar trabalhando com um monolito modular. Podemos escolher entre SQL Server e Postgres. Colocamos SQL Server. E prontinho, nós já adicionamos um projeto novo aí à nossa solução. Reload. E vamos ver o que aconteceu. Vamos lá no Solution Explorer. Vamos fechar aqui o Aspire. E prontinho aqui, ó. Nós já temos, no caso, um serviço chamado Operations. Já temos o nosso projeto Host e Infrastructure. Então, por enquanto, o serviço está vazio, né? Mas já temos aí um host e um infrastructure. Podemos rodar ele. Agora aqui no Aspire, mais um projetinho adicionado. Agora nosso Operations, que é o nosso serviço modular, no caso. Ele está subindo o SQL Server. Prontinho, subiu o SQL Server, subiu o nosso serviço modular, subiu o nosso front-end. Se nós entrarmos no front-end, não mudou absolutamente nada. Não há nada no serviço, né? Se nós clicarmos aqui no próprio serviço, nós temos aqui, no caso, a telinha que exibe todas as APIs. Por enquanto, não há nenhuma API criada. Vamos fechar o projeto. Clear. E agora nós vamos criar o nosso primeiro módulo, né, dentro do nosso monolito modular. Vamos digitar aqui Linux Module New. O nosso nome de módulo vai ser Identity. O nome de exibição também vai ser Identity. Nós vamos usar como Clean Architecture. Vamos utilizar Strong Type ID, sim. E vai criar para a gente o nosso primeiro módulo. Prontinho, módulo criado, Reload. Vamos visualizar nosso Solution Explorer.
módulo aqui foi criado. Como a gente pode notar, tem a divisão de API, Core, Infrastructure e Integrations, né? Então nós temos aqui alguns projetos criados, né? Domain, Application no Core. Nós temos na Infrastructure, a própria Infrastructure Persistence, são separados. Na API nós temos a API, o Client e os Contracts, que são usados no projeto Blazor. E nós temos aqui, por enquanto, no Integration, apenas Integration Events. Então, nosso módulo de identidade aqui, no caso, né, nosso Identity foi criado. Vamos dar continuidade e vamos adicionar aqui a funcionalidade, né, o recurso de autenticação e autorização para o nosso módulo. Então, Lino, Features, Auth, Add. Nós vamos configurar aqui o tempo de vida do nosso Access Token. Então, nós temos algumas opções, vamos deixar por enquanto 15 minutos. Tempo de vida do nosso Refresh Token, 30 dias, por exemplo. E aqui a gente pode escolher o tipo de dado do nosso usuário, se ele vai ser inteiro, longo ou um grid, né? Temos essas opções aí pré-configuradas, vamos deixar inicialmente como inteiro, sim, e ele vai estar adicionando toda essa parte de segurança para este módulo que nós definimos como nome de Identity. E com isso a gente adiciona toda essa questão de login, permissões, controle de acesso para toda a solução, no caso do projeto Nexus, né, que nós estamos criando. Vamos aguardar a finalização dos pacotes no GET que estão sendo instalados. Acabou, Reload, vamos no Solution Explorer, visualizar aí o que aconteceu. Vamos abrir aqui o nosso módulo de Identity. E notem que nós já temos aqui diversas classes já implementadas, né? No caso, para os agregados de usuário, nós temos repositórios, nós temos arquivos de resources, nós temos uma série de coisas aqui. Aqui, no caso, é a implementação do nosso usuário, nosso agregado, né? Usuário. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte, facilitar a visualização. Então, aqui nós temos a exibição do padrão de código que é gerado, no caso, para os agregados, no caso, né, do domínio. Notem que estão sendo implementados diversos métodos, né? O nosso domínio é rico. E esse é para o usuário. Aqui nós temos o User ID, como nós configuramos, né, com o Strongly Type ID. Esse é um padrãozinho de ID que é criado com o Record Struct. Os eventos que foram criados, né, então quando um usuário esquece uma senha, um password que é alterado, quando o usuário é bloqueado. Aqui algumas definições de erros, como nós tratamos, né, no domínio essa questão de erros. Erros ou validações, vamos dizer assim, né, token inválido, usuário bloqueado, senha inválida, no caso, né. Aqui está a exibição do nosso arquivo de resources, né. Então, por exemplo, todas as mensagens de erro já nascem pré-configuradas aí em todos os idiomas que foram adicionados no projeto. Pode visualizar aí, temos questão do título e do detalhe. Fechar, fechar. Essa é a parte de domain. No application também nós temos nos use cases. Nós temos essas divisões de commands, né? Pode ver que nós temos todos esses commands já implementados. Change password, confirm e-mail, forgot password, login, enfim. Diversas informações. Divisão de CQRS, né? Nós temos queries agora. Get profile, list user options, list users, que é um depaginado. Event handlers. Então nós temos tanto os eventos de domínio quanto de integração. A manipulação desses eventos, né? São os handlers. A questão das APIs. Tem essas divisões dos endpoints. Então nós temos todos esses endpoints implementados, que vêm com esses arquivos, né, de request, response, e o próprio endpoint, extensions. Na parte do web app, nós temos também aqui o identity, que é criado, né, com todas as páginas. Notem que no projeto web app, cada módulo também é um projeto à parte, que depois é acoplado ao projeto principal, o Blazor Web App. Agora nós vamos efetuar um build de nossa aplicação, .NET Build. Build efetuado com sucesso. E agora nós vamos criar nossa primeira migration do banco de dados. Então, Lino Database Migrations New. Vamos criar aqui a nossa descrição. Por exemplo, migração inicial para o nosso módulo de Identity, né? Então, vai criar a nossa primeira migração. E vai criar também nosso script SQL. Então, efetuou a migração. Agora vamos visualizar nosso script SQL criado. Ele já cria na estrutura certinha dentro da pasta, né, em persistência. Aqui a nossa primeira migração criada. Vamos no script. Esse é o nosso script SQL criado. Então, note que ele vai criar o esquema, o EF Migrations History. Criou nossa tabela de Outbox Messages, porque é a nossa primeira migração, né? Contém essa estrutura de Outbox. E nós temos aqui, no caso, nossa estrutura de permissões, roles, users, vínculo de permissões com os roles, users com os roles, user tokens, os índices criados, enfim, essa é toda a nossa estrutura da primeira migração criada. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar um worker na nossa aplicação. Esse worker ele é responsável pelo processamento assíncrono das tarefas, né? Então, Lino Features Worker Add. Por padrão, nós vamos colocar aqui no Service Operations, nós vamos utilizar Hangfire. Aqui a gente vai definir o limite das mensagens a cada 5 segundos, vai ser lido a nossa tabela de Outbox, 500 registros, confirmar, e ele está fazendo toda a configuração necessária. Finalizou aqui o processo do Hangfire, né? Já foi adicionado ao nosso projeto. Agora vamos visualizar as configurações que foram efetuadas. Infrastructure, Hangfire. Note que nós já temos algumas tarefas que foram aplicadas, né? A leitura do Outbox, a questão do User Token para expiração, né? E remoção desses tokens inválidos, vamos dizer assim. Então toda essa parte de tarefas em background, em segundo plano, já foram efetuadas aqui no projeto. Vou fechar aqui as pastinhas. Vamos rodar nossa aplicação novamente. Subir o nosso projeto Aspire. Note que agora nós temos duas mensagens de erro. Vamos clicar nela, a questão da observabilidade, né? Uma refere-se ao erro de licença e a outra agora que não foi possível enviar um e-mail. Quando a gente efetua o primeiro cadastro, né, do usuário do caso de administração, ele tenta enviar um e-mail, sempre que um novo usuário é cadastrado. E se a gente tivesse configurado o host desse e-mail com algum serviço de e-mail válido, ele estaria conseguindo enviar esse e-mail. Então nós temos aqui a questão do trace, logs estruturados, enfim, tudo funcionando no Aspire. Agora vamos acessar nosso front-end.
nosso serviço de operations, módulo identity, users. Então aqui é a nossa telinha de usuários, nós temos o primeiro usuário cadastrado, que é o administrador, né? Como a base estava vazia, ele efetua o cadastro desse primeiro usuário, aqui com mais ou menos como a telinha funciona. As permissões elas já estão cadastradas conforme os recursos, as telas, enfim, as coisas são criadas, a gente já vai criando automaticamente toda essa listagem de permissões, e aí na questão das autorizações, né? Primeiro papéis de grupos, de roles, e aqui são os vínculos, né, autorizados por grupo e quais as permissões que esse grupo, no caso esse role, tem acesso. Aqui para home, fechar tudo, acessar o nosso serviço e acessar a URL com Hangfire. Então a gente vai ver um dashboardzinho do Hangfire. O nome de usuário é o mesmo, né? O login é o e-mail que vocês se cadastraram no Lino, por padrão. A senha é uma outra senha também, ela também está configurada no App Settings de desenvolvimento, em produção, vocês colocam no caso outra. Essa senha de desenvolvimento ela é gerada randomicamente, tá? Então cada projeto que vocês gerarem vai ter uma senha diferente, mas para produção aí a gente aconselha, vocês até podem usar uma senha um pouco mais forte, mas realmente não aconselhamos deixar no App Settings, porque isso depois vai para o controle de versão, para o Git, enfim, aí tem que deixar realmente estruturado aí no Secrets, como melhores práticas. Então aqui nós temos os trabalhos aí, os jobs que são recorrentes, né? Então processa a mensagem de outbox, faz a limpeza dos antigos, remove os tokens expirados, remove os tokens desabilitados, enfim, são as tarefas que já foram executadas com sucesso. Note que a cada 5 segundos ele vai rodando uma leitura na tabela de outbox para executar o processo, né? Então aí ele faz a execução, faz a leitura e depois dispara via RabbitMQ para os consumidores corretos. Então aqui é o Process Outbox Messages, ok, tudo funcionando, vamos fechar. Agora nós vamos abrir um Management Studio para conferir nossa estrutura, né, de dados que foi criada pelo Migrations. A gente vai conectar aqui no 127.0.0.1 porta 1433, colocar a senha. Essa senha a gente vai lá no projeto novamente. No caso agora lá no projeto do Aspire. Deixar aqui primeiro. Vai lá no projeto do Aspire, App Host. No App Settings de desenvolvimento nós temos as 3 senhas lá configuradas. Tanto a senha para o RabbitMQ, a senha para o Redis e a senha para o SQL Server. Recuperar aqui a senha do SQL Server e fazer a conexão ao nosso banco de dados. Conectado, aqui nós temos o nosso banco do serviço Operations. Cada serviço tem um banco de dados próprio. Então, se a gente tivesse mais de um serviço, eu teria mais de um banco. E aqui são as tabelas configuradas para o nosso serviço de Operations. Então, aqui nós temos a tabela de Outbox, nós temos as tabelas de Hangfire, respeitando cada um o seu esquema, né? Nós temos a tabela de Identity também. Vamos fazer uma simples consulta aqui, por exemplo. Vamos fazer uma consulta na tabela de Outbox. Então, essa é a estrutura de armazenamento, né, do Outbox. Então, essa é a estruturinha básica do Outbox para fazer a leitura. Então, podemos, inclusive, fazer agendamentos de disparo, né? Tem a questão de retentativa, se der erro, mensagem de erro, esse tipo de coisa. Mostrar a estrutura de usuários. Então, a Identity, então essa é a estrutura da tabela, né? São o registro cadastrado, o hash do password, o salt, todo o controle de login válido, está habilitado, data de criação, tentativa. Aí, no caso, um hash de validação, né, de verificação do código para e-mail. Toda essa questão de segurança, tudo já configurado aqui por padrão. E os tokens, vamos exibir aqui a tabela de users, para vocês visualizarem a estrutura. Vocês lembram que nós configuramos como inteiro, né? Se tivesse configurado como um GUID, por exemplo, aqui estaria como Unique Identifier. Vamos visualizar aqui o user tokens, e aqui nossos controles de tokens, aqui nós temos. Então, data de expiração de refresh token, no caso, né? Então, os refresh tokens aqui tem data de expiração e tudo mais. Cada vez que um novo token é criado, um refresh token é desabilitado, enfim, tem todo esse controle já pronto funcionando. Então, tudo isso que você viu até aqui foi criado a partir de comandos simples, sem copiar códigos, com arquitetura pensada desde o início do projeto. Se você quiser entender melhor como o Lino funciona, não deixe de acessar o site lino.dev. Lá nós temos uma documentação completa com exemplos e detalhes de cada decisão. Mas segue aqui comigo. Nesse vídeo a gente não escreveu regra de negócio, mas tomamos decisões que evitam retrabalho no futuro. No próximo vídeo a gente vai começar a modelar o domínio de verdade. Criaremos um módulo de frota. E é aqui que o sistema começa a ganhar forma. Te vejo no próximo vídeo.